vez ao nosso canal de YouTube, Palavra e Família. Eu sou a Carol e eu estou aqui com a Bianca, amiga, membro da mesma igreja, vizinha de rua, muitas chances de se encontrar. E a Bianca tem uma história para contar, porque a Bianca tem uma história bonita, uma família bonita, teve um casamento bonito que acabou antes do esperado, né? Então, Bianca, conta para mim um pouco do seu testemunho, do Marcão, aquilo que você quer compartilhar agora com a gente. Meu nome é Bianca Chulucati Atier. O Chulucati de solteira e o Atier por casamento, né? E eu me casei com o Marcos com 19 anos. Nós namoramos, noivamos e casamos em 7 meses. E desde a minha conversão, desde o início da minha adolescência, eu sempre orava por um homem de fé, um homem de Deus, que realmente trabalhasse no reino. E foi isso que Deus preparou para mim. O Marcos também nasceu num lar cristão. E o Marcos, quando nasceu, ele teve eristoblastose fetal. Então, os médicos desenganaram e falaram para minha sogra que ela podia ir para casa, passar o Natal, que ele nasceu dia 22, né? Que ele não sobreviveria, mas que se sobrevivesse, ele seria uma criança muito frágil e fraquinha. E quem conhece o Marcão sabe o tamanho que ele era e a força que ele era, né? Então, nós nos casamos. E depois de 5 anos adotamos nossos 3 filhos. Nós temos um filho de 30 anos, o Lucas, um filho de 27 anos, o Gustavo, que é o filmmaker. Que é o nosso videógrafo, que está atrás da câmera. E a Maria Luísa com 22. O Marcos sempre foi um grande homem de Deus, sempre dedicou a vida dele ao trabalho do Senhor. Quando ele teve a eristoblastose, minha sogra fez a oração de Ana, né, de Isaías 1:11, e dedicou o Marcos ao Senhor. Falou, não, se ele sobreviver, ele vai ser para o trabalho do Senhor. E foi exatamente essa a vida do meu marido, né? Ele fez engenharia, depois ele fez contabilidade, mas o tempo todo ele trabalhando na igreja. Ele era de um grupo musical, ele nasceu e cresceu na Igreja Batista Paulistana, e ele era do grupo Mensagem. E eles viajavam muito, todos os finais de semana, trabalhando para a obra. E depois ele foi para a Igreja Batista do Morumbi, onde nós nos conhecemos e casamos. Quem nos casou foi o Ari Veloso. Temos o privilégio de ter tido contato com o Ari, com várias pessoas lá na Batista do Morumbi que participaram do nosso crescimento como pessoas e como família, né? E vocês passaram muitos anos aqui na nossa igreja, mudaram para o sul e decidiram voltar para Atibaia. Já tinham comprado um terreno, estavam com planos de construir e tudo engatado, e daí o Marcos faleceu. Então, nós tínhamos ido pela 3ª vez para Florianópolis. A primeira vez que nós fomos foi através da Igreja Batista do Morumbi, para ajudar uma igreja que estava começando lá, que era filha da Batista do Morumbi. Depois fomos novamente quando os meninos eram pequenos, passamos 5 anos lá. E agora, há menos tempo, nós tínhamos voltado para Florianópolis meio que para se aposentar, né? A ideia era ficar lá. Mas depois de um tempo, Deus mostrou no nosso coração que a gente estava com muita saudade da família de Deus, da igreja aqui, e nós tínhamos decidido voltar. Então, uma semana antes do Marcos falecer, nós viemos para cá, compramos um terreno aqui no Palavra da Vida, alugamos uma casa e voltamos para Florianópolis. No dia que nós chegamos, o Marcos marcou com 3 corretores para pôr o nosso apartamento à venda. Com o primeiro corretor, ele chegou, tirou todas as fotos, e aí ele falou para o Marcos, precisamos descer para tirar foto da garagem. E foi assim que meu marido faleceu. Ele faleceu no elevador, descendo para tirar as fotos do apartamento, para a gente poder retornar para Atibaia. E uma das coisas que eu agradeço muito a Deus, Carol, é a misericórdia de Deus em relação à morte do Marcos. O Marcos não teve dor. Eu perguntei para o corretor que estava com ele falou, Bianca, ele não pôs a mão no peito, ele não falou ai, ele não fez nada. Ele só calmamente escorregou na parede do elevador. E eu acho isso misericórdia de Deus. Eu sempre falo que Deus amava muito meu marido, né? Então foi assim que o Marcos faleceu. Agora, com certeza, o susto foi muito grande, obviamente nada esperado. E os primeiros pensamentos, os primeiros temores, os questionamentos,
conta pra gente como é que foi logo no início, o que aconteceu dentro da sua cabeça. Em momento algum, eu acho importante falar isso, eu questionei a Deus do porquê. Eu sempre orei e falei, Senhor, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o seu nome. Mas é óbvio que sempre vem aquele questionamento, e agora, quem vai cuidar de mim? Porque por 33 anos, Deus usou o meu marido para cuidar de mim, né? Mas é exatamente isso que Deus me mostrou, que ele usava o meu marido, mas quem cuidou de mim sempre foi ele. Um dos versículos que Deus colocou no meu coração foi Salmos 32:8. E que é, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Né? Sempre foi Deus que nos cuidou e Ele continua nos cuidando, as viúvas. Pelo contrário, Ele tem um amor assim extraordinário. Eu falo sempre que a palavra que eu uso sempre agora é extraordinário, que é o amor de Deus por nós. Sim, né? E Ele cuida. É muito bom destacar isso, porque como é muito natural, humano, nosso, né? De pensar, não, mas é o meu marido que cuida de mim, ou eu dependo dos meus filhos, ou das minhas finanças. Sempre a gente depende, né, na nossa cabeça, de estar tudo certinho. Mas quem é que está por trás disso tudo? É Deus. Deus Sim. usa essas situações, ou essas pessoas, mas quem cuida mesmo é Deus. Então, Ele trazer isso logo na sua mente deve ter tido um efeito de tranquilizar um pouco. Sim, sim. O momento sempre é difícil, a gente chora muito. Sim. Eu passei muito tempo chorando e chorando mesmo, mas aprendi que esse choro é necessário, né? Não existe vergonha e não existe tempo também para chorar, mas Deus logo no início já colocou para mim, né? Tem outro versículo que eu gosto muito, que é Isaías 41:10, que ele fala, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. E é o que Deus tem feito realmente comigo. Tem me carregado nos braços, tem me ensinado, tem usado, né, essa instrução que Ele promete que vai dar. Ela pode vir e vem através da família, né, dos filhos que cuidam muito bem de mim. Meu filho disse que se eu não falasse isso, ele não ia pôr esse vídeo no ar. Dos filhos que cuidam muito bem de mim e da igreja, dos amigos, né? Logo que o Marcos faleceu, 3 grandes amigos dele, da igreja, homens de Deus, tementes a Deus, mesmo piedosos, vieram e me perguntaram, você quer continuar com os planos da obra, que era um plano para eu e o Marcos fazermos juntos, né? E porque se você quiser, nós vamos te ajudar. Quem vai tocar a obra somos nós. E eles até brincam que eu só vou ter que escolher o azulejo. Então, eu agradeço muito a Deus isso, porque foi de extrema importância. O cuidado da igreja, o cuidado dos irmãos, o legado que meu marido deixou, esses amigos que têm me ajudado em tudo, coisas práticas, né? Parte de advogado, parte de correr atrás de cartórios, de banco, tudo isso que normalmente a gente não faz. Então, essas áreas práticas nós vamos falar um pouquinho mais no próximo programa, mas eu queria que nós terminássemos esse agora com uma lição, algo assim que ficou bem assim marcante para você, algo que Deus te ensinou, uma coisa que você vê, uma área onde você cresceu por ter passado por tudo isso. Carol, eu vejo em várias áreas que eu cresci, né? Mas assim, uma delas é a coragem. Deus tem me tornado uma pessoa corajosa. Eu era uma pessoa que eu tinha medo de ladrão, medo de muitas coisas, né? Assim, e Deus tem me transformado. Hoje eu moro sozinha, se eu ouço barulho lá fora, eu penso, deve ser um gato e volto a dormir, né? Coisa que nunca aconteceria antes comigo, né? E coragem mesmo, eu oro sempre quando eu tenho que enfrentar alguma coisa nova, né? No começo foi muito difícil entrar em bancos, conversar com gerentes e não sei o que eu nunca tinha feito isso. E eu sempre, o tempo todo orando, Senhor, me capacita, me dá força, me dá as palavras certas para falar. E Deus foi me capacitando e me auxiliando. Então, assim, um dos grandes ensinamentos é esse. E isso é uma das coisas, faz parte de uma das coisas que eu sempre perguntei para Deus, desde que o Marcos morreu. Qual o propósito que Ele tem na minha vida? O novo propósito. Porque o nosso propósito era junto, era em conjunto.
E se Deus não tivesse nenhum propósito na minha vida, eu teria ido junto com o Marcos. Eu sempre brinco isso. Sim. Então, qual é o propósito que Deus tem na minha vida? Né? Então, eu sempre estou buscando isso e pedindo para Ele me fortalecer e fazer eu crescer. Bianca, muito obrigada. Aprendemos várias lições preciosas e que se você se encontra nesta situação, que Deus use essas palavras para te encorajar, para você depender dEle, depender nele. Muito obrigado por assistir e nos encontraremos na semana que vem numa área mais prática. Até então. Até.